Olá pessoal, tudo bom? Mais uma dica da PH Refrigeração e hoje falando sobre um equipamento muito utilizado na área de refrigeração, climatização, que é o nosso capacitor. Então, vou pegar um aqui aleatoriamente, né? O capacitor ele serve para acumular energia. Mas para que serve esse acúmulo de energia? Esse acúmulo de energia ele serve para dar o arranque no motor ou para continuar o funcionamento de tal aparelho, tá? Ou também para que funcione componentes de uma placa eletrônica, né? Um ventilador, um motoventilador de uma condensadora, um motoventilador de uma condensadora de um freezer, não só de ar-condicionado, de um compressor também. Então nós vamos ver detalhes sobre cada um, tá? Eu estou aqui de posse de um capacitor de alumínio e ele é um capacitor simples. Depois nós vamos saber detalhes sobre o que é um capacitor simples e o que cada dizer aqui no seu corpo significa para nós, tá? No nosso dia a dia. Nós temos um outro tipo aqui de capacitor simples também, só que de poliéster, tá? Então o corpo dele é diferente deste aqui, mas também é um capacitor simples. Nós temos um outro capacitor aqui também simples, mas ele é conhecido mais como um capacitor de alta potência e um capacitor de partida, normalmente utilizado para destravar um compressor travado, né? Nós temos aqui um outro tipo de capacitor simples. Esse capacitor é exclusivo para ventiladores, sejam de condensadoras convencionais ou inverter, tá? Vamos saber detalhes sobre ele também. Então nós temos um aqui de uma certa unidade e esse aqui é de uma outra unidade, tá? Temos um outro capacitor aqui, parece a mesma coisa do primeiro que eu mostrei, mas ele é duplo. Então nós vamos saber depois maiores detalhes sobre o capacitor duplo e o que está escrito também nele aqui, que nos interessa na hora da instalação, na hora do reparo de algum aparelho de ar-condicionado, ou então na hora de resolver um problema de um compressor cansado de uma geladeira. Nós temos aqui capacitores diferentes, ó, chamados capacitores eletrolíticos. Tá? Eletrolítico porque eles têm no seu interior, normalmente um capacitor ele é composto por placas de condução e uma placa no meio isolante. Tá? Então, o eletrolítico ele se define por ter esses componentes chamados dielétricos menores. Tá? Então nós temos esse tipo aqui utilizado muito em ventilador, né? Esse ventilador normal, tá? Ele auxilia na partida e mantém o movimento. Ah, esse aqui só tem dois fios, ó. Um fio preto e dois fios pretos. Vamos saber por quê. Esses daqui, ó, esses dois, já são diferentes. Eles possuem três fios. Há um preto, um verde e um vermelho. Vamos saber também por quê, como identificar também o que está escrito aqui e como utilizar esses três fios. Tá? Nós temos aqui também capacitores eletrolíticos. Ó. Aqui é um formato barril, vamos dizer assim, o maior, o menor, mas temos outros também, outros tipos de formato de capacitores. Isso aqui utilizados em placas eletrônicas, né? De uma evaporadora, de uma condensadora, isso no ar-condicionado. Pode estar dentro de uma placa de potência de uma lavadora de roupa, de uma lave-seca. Bem, todas as máquinas praticamente têm uma placa eletrônica hoje e temos sempre capacitores, tá? Então, basicamente,
eles servem para dar um arranque e manter o funcionamento de componentes elétricos, né, eletroeletrônicos. E de que forma? Armazenando energia. Tá? Então nós vamos saber detalhes sobre diferenciar cada um deles, né? Como ligar, como testar. Ele é um componente que eu considero perigoso, tá? Se não souber utilizar. Então ele fica carregado. Todos esses aqui eles estão descarregados, tá? Mas eu vou mostrar a forma correta de quando pegar, sempre, assim, independente de estar, até para eu colocar aqui na bancada, eu descarreguei cada um deles, tá? Mas nós temos, nós mesmos, como seres humanos, nós acumulamos energia, né? Então a nossa energia está passando aqui, tem energia no meio ambiente, a energia está sendo acumulada. Então, muito cuidado com o capacitor, tá? E até na hora de nós utilizarmos o capacímetro, que é o aparelho adequado para nós medirmos aqui a capacitância, que ela é medida em microfarad, é a unidade de medida aliás, me permitam corrigir, que é o farad, né? Então, mas dentro aqui dos valores, né, nós utilizamos normalmente assim na linha doméstica microfarad, mas a unidade de medida certa, corrigindo da capacitância, é o farad. E nós estamos numa escala de micro, tá? Então, microfarad. Então, nós vamos dividir essa parte de capacitores em duas partes. Essa primeira parte é uma apresentação geral e numa segunda parte nós veremos detalhes de cada capacitor, como testar, como utilizar da melhor forma, cuidados e a utilização também correta do capacímetro, ok? Então, fique aí e assista a segunda parte. Bem, pessoal, então nessa segunda parte do vídeo sobre capacitores, nós colocamos aqui os mesmos capacitores, tá? Uma forma diferente aqui para mostrar. Temos aqui uma chave Phillips qualquer, tá? Mas para quê? Vamos saber. Nota que eu estou utilizando uma luva que tem esse isolamento, né, para mexer com material elétrico, e um multímetro. Esse multímetro ele se diferencia por possuir não só as grandezas normais, né? Vamos chegar mais perto aqui, ó, como a resistência, como a tensão elétrica, com uma corrente elétrica, né? Não tem aqui a potência, né? A potência é a tensão vezes a corrente elétrica. E temos aqui, ó, o farad, né? Que é a unidade de medida da capacitância, tá? É um bom aparelho, não é o aparelho top assim de mercado, mas é um muito bom aparelho. Não faço propaganda, então não vou falar a marca, tá? A diferença é que nós temos que mudar o borne aqui, ó, o vermelho, para que possa colocar aqui nas medições. E vejam aqui, ó, as medições estão em micro e também em nanofarad, tá? Tendo em vista a gente mexer mais com grandezas muito pequenas da capacitância, tá ok? Então nós vamos baixar, inclusive aqui, nós vamos deixar em 200 microfarad. Ele está ainda desligado, tá? Mas nós vamos mexer com ele aqui. Tem aqui um suporte. Vamos deixar ele por aqui. Bem, então eu falei sobre cuidados com o capacitor, né? Um primeiro cuidado é verificar se ele está carregado ou não, tá? Então, como é que a gente faz para descarregar? Para poder mexer com
o capacitor. Então nós unimos, nós fazemos um curto, ó, com algum material que já esteja. Não posso aqui com a mão pura, né? Pegar em outro metal e fazer a união. Eu vou tomar um choque. E o choque pode ser violento, porque nós vamos ver os dizeres aqui que nos importam no capacitor, e aí nós vamos tomar um baita de um choque e podemos até... ele pode ser até fatal, tá? Dependendo de cada pessoa, tá? Então, primeira providência, ó, encostou um borne no outro. Pegamos um outro capacitor simples aqui, ó. Encosta um borne no outro, ó. Ah, deixa um pouquinho. O que vai acontecer? Quando ele estiver muito carregado, ele pode até dar um estalo. Não se assustem, tá? Mas é porque ele está descarregando toda a carga que ele anteriormente carregou, tá? Então ele pode dar um estalo. Então em todos eles, ó, é a mesma situação, ó. Eu faço uma descarga, ó, unindo os bornes. Aqui também nós temos 3 bornes, então eu faço neles todos, ó. Estou descarregando. E nos outros a mesma coisa, tá? Pego os fios e vou descarregando. Então, necessário alguma chave, algum material que esteja isolado, né? Isolado, para que eu possa descarregar e mexer com segurança no capacitor, tá? Então, eu falei sobre capacitor simples e capacitor duplo, tá? Então, esse capacitor é simples porque ele só tem 2 bornes de conexão. Então, no caso, se eu for utilizar num ar-condicionado, eu só vou poder utilizar esse aparelho aqui, esse capacitor, para o compressor. Não vou poder utilizar, no caso, para o ventilador, tá? Ele serve só para um aparelho. No caso deste aqui, é um capacitor duplo. Mas por quê? Porque ele vem aqui, ó, vou aproximar o máximo possível. Aqui, ó, tem uma letra C, tá? Aqui ele está escrito hermético, H, ó. Vou botar melhor possível aqui, ó. Assim mesmo, né? Então aqui, ó, hermético, tá? Bem aqui. E aqui ele diz fan. Tudo tá em inglês, né? Ventilador, aquecimento e aqui o C de comum, tá? Então esse C aqui vai ser o borne que vai alimentar o capacitor. Uma das fases, no caso 220, né? Uma das fases vai estar aqui, a outra fase vai estar chegando na máquina, né? E no caso do ventilador, o outro borne do ventilador vai estar ligado aqui e o outro borne ou os outros bornes do compressor estarão ligados aqui, tá? Ventilador e compressor, tá? Então por isso que se chama de duplo, sendo que o comum deles vem sempre aqui, tá? Aqui vem uma perna do compressor, aqui vem uma perna do ventilador. Ah, se eu tiver mais de uma, ela vem também para o comum, tá? A outra perna. E o que vai acontecer aqui? No caso do ventilador, pode ser que inverta a posição do giro da hélice. Então nós temos que ver essa situação para que ela gire no sentido correto. E o compressor também, tá bom? Para que a gente possa fazer com que ele gire no sistema correto, no sentido correto. Ah, como é que a gente vê isso? Isso aí é motivo de um outro vídeo, tá? Estamos falando sobre capacitor. Esse é um capacitor, então, duplo.
Então, os outros capacitores são todos simples, tá? Os eletrolíticos, os capacitores de ventilador, o capacitor de partida e os outros aqui, ó, são também capacitores simples, tá? Simples. Nós temos aqui só um duplo para exemplificar, tá bom? Então, agora o que nós vamos verificar em cada capacitor? Então a gente pega aqui o capacitor, vamos trazer bem perto aqui. Então, no capacitor, não interessa aqui a marca, tá? Detalhes aqui que interessam pra gente, ó. Então aqui tá dizendo que tem 35 mais 2,5 microfarad, tá? E mais ou menos 5%. Deixa eu melhor colocar aqui, ó. Agora tá melhor. Então 35 mais 2,5 microfarad, mais ou menos 5%. Esse primeiro número aqui indica a capacidade para o compressor. O 2,5 indica a capacidade para o ventilador. E importante se verificar aqui, ó, a capacidade dele total de energia, tá? que ele suporta. 440 VAC. O que é VAC? Tá em volts, corrente alternada, né? Então, até 440 de corrente alternada. Ele pode ser utilizado numa máquina, por exemplo, trifásica, que vai receber 380 volts aí de corrente alternada, tá? O restante aqui a gente não precisa se preocupar muito não, mas essa parte aqui da capacidade do compressor e a capacidade do ventilador é muito importante, tá? Mas o que vai acontecer se eu colocar um capacitor que é 35 e eu vou colocar um de 60? Pô, eu quase dupliquei a capacidade, né, de força de armazenamento de energia do capacitor. Então, o que vai acontecer? No caso de um ventilador, por exemplo, ele vai trabalhar mais rápido e muito mais rápido, mas ele não foi feito para aquela medida. Conclusão, ele vai acabar queimando, ele pode até destruir as hélices, né, durante o funcionamento, ou então ele vai acabar queimando porque ele não foi feito para aquele tipo de capacitância, tá? Vamos ver esse simples aqui, ó. No simples, ele só vai aparecer, ó, tá aqui, ó, 25 microfarads, tá? Mais ou menos 5%, e ó, mesma coisa, 440 volts de corrente alternada, tá bom? É outra marca, ó, não interessa, tá? Mas o que tem que ver aqui, ó, é a capacitância e em termos de tensão, tá? O que ele suporta, tá certo? Então, no caso desse aqui, ele seria só para um compressor, tá? Esse outro aqui, ele é de poliéster, ó, é diferente. Então, ele está marcando aqui em cima, 30 microfarad. Vamos ver se eu aproximo mais aqui, ó. Aqui está mais difícil de ver. Aqui, ó, 30 microfarad, tá? Mais ou menos 5%, tá certo? E aqui, ó, 250 de corrente alternada, quer dizer, esse aqui já baixou um pouco a potência em termos de tensão, né? Agora vamos ver um outro aqui. O capacitor de partida. Tá mais difícil de ver? Vamos ver aqui, ó. Olha só a situação da capacitância dele, ó. Então tá dizendo aqui, ó, 227 microfarad. Então é uma pancada, né? Ele realmente é para partir um compressor travado. Agora veja a tensão dele aqui, ó, 110 volts de corrente alternada. Então eu não posso pegar esse capacitor de partida aqui e utilizar, por exemplo, para destravar um compressor
de uma condensadora convencional 220 volts. Eu vou arrebentar o meu compressor. E o pior, ele pode explodir e causar um acidente, tá bom? Então, o que vem escrito nos capacitores é muito interessante e precisa ser visto, tá? Então, no caso aqui, ó, amém, ó, 35, quer dizer, 3,5 microfarad, mais ou menos 5%, 450 volts de corrente alternada, tá? Então a maioria é tudo igual aqui, 50, 60 Hz, mas o importante aqui é esse 3,5 de capacitância e também embaixo a tensão, tá? Estou sendo aqui mais prático. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui, ó, já está marcando 2,5, ó. 2,5 de microfarad, de capacitância, mais ou menos 5%, e 450 de corrente alternada. Agora vamos ver aqui um eletrolítico. Ah, o eletrolítico, ó, ele marca diferente, ó. Então ele está marcando aqui inicialmente, ó. Ele está marcando aqui inicialmente 4 mais 8. Ah, mas por quê? É o que eu falei no início do vídeo, na primeira parte, sobre as cores aqui da fiação. Então, o que acontece? Se eu, por acaso, utilizar num ventilador de teto somente o fio preto e o fio vermelho, isso aqui é uma simbologia internacional, tá? Se eu utilizar somente o preto e o vermelho, eu vou estar utilizando 4 microfarad de capacidade desse capacitor eletrolítico. Agora, se eu unir o verde com o preto, e tem que ser sempre o verde com o preto, tá ok? Se eu unir desta maneira e utilizar assim, ó, o verde e o preto unidos, opa, abriu aqui, ó. Mas se eu utilizar o preto e o verde, vamos fingir aqui que está unido aqui, tá aqui, ó, o preto e o verde e o vermelho, por isso que tem aquele 4 mais 8, ó. 4 mais 8. Então ele vai me dar, na verdade, 12 microfarad. Então, eu estou com um capacitor eletrolítico flexível, porque eu posso utilizar para um ventilador de 4 microfarad, como também para um ventilador de 12. Ah, mas eu posso utilizar para um de 8? Não, aí já não posso utilizar, tá? Agora vamos ver aqui esse simples, ó, só com 2 cabos pretos. Então, na sua inscrição, ó, tá bem claro aqui, ó, 12 microfarad e 250 de corrente alternada, tá? Então esse aqui é exclusivo para 12. Ah, se eu cheguei lá e o ventilador ele é para 8, 12 vai ficar muito forte. Então esse ventilador vai estragar, tá? Falamos sobre capacidade, né? Então vamos ver aqui o menorzinho, ó, de placa eletrônica. Vejam só, 2.200 microfarad. Deixa eu acertar aqui, ó. 2.200 microfarad. Eu não consigo nem com um capacímetro medir verificar se esse aqui está bom com esse tipo de capacímetro, tá? Então, verificamos aqui o cuidado antes de mexer, né? Com uma chave de fenda, né? Com a parte isolada. Verificamos o detalhe do que está escrito e o que nos interessa. Então, de preferência, nós troquemos os capacitores com as mesmas medidas. Ah, se eu tenho de 25 microfarad e se eu vejo que o compressor ou o ventilador, né,
no caso aqui, ó, um capacitor duplo, né? Que nós já sabemos por que é um capacitor duplo. Ele serve para o ventilador e para o compressor, tá? Então, ele está aqui, ó, com 35 e está com 2,5. Então, se por acaso for lá 30 e eu colocar um 35, até está aceitável, tá? Se for 2 microfarad, colocar 2,5, às vezes o motor do ventilador pode estar cansado, vai ser até uma ajuda, como também para o compressor, mas não é o ideal, tá? O ideal é que nós troquemos por um capacitor igual, não interessa a marca, não interessa o revestimento dele, mas que seja, nesse caso aqui, ó, de 35 microfarad para o compressor, de 2,5 microfarad. E cuidado também com a tensão aqui, ó, de 440 de corrente alternada, tá ok? Então tá. Então como é que eu faço para medir essa capacitância, para verificar se o capacitor está bom ou não? Então nós pegamos aqui, ó, o nosso... Vamos baixar um pouco aqui para a gente poder ver o nosso multímetro, que no meu caso aqui ele é um multímetro capacímetro. Então aqui, ó, ele está marcando 25 microfarad. Então eu venho aqui na minha marcação e vejo aqui, ó, ele tem do 20 e vai para o 200. Então já deixei no 200 microfarad, tá? E vou colocar aqui nos bornes, ó. Não interessa positivo ou negativo. E vou colocar, ó, 34. A tendência é ir aumentando, que está passando a corrente aí também que tem armazenada, né? Essa carga que está armazenada também no multímetro, ele vai passando também para o capacímetro. Quer dizer, do capacímetro passando para o capacitor. Vamos ver quanto é que é aqui. Olha só, 25 microfarad. E ele está marcando, ó, 33. Ah, quer dizer que ele está bom. Agora, o detalhe, vamos tentar aqui fazer uma descarga dele aqui de novo. Vamos ver quanto que ele vai marcar. Só encostar. Não precisa ficar roçando nada não. Só encostar. Tá? Então vamos ver de novo aqui. Coloquei de um lado. E vou colocar no outro, vamos ver o que está marcando. Olha lá, já baixou. Vou para 33. E, no caso aqui, é 25, né? Então, ele está com uma energia acumulada. Vamos ver esse aqui, que é de 30. Vamos ver quanto é que quanto está marcando. Olha lá, 39, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos desligar um pouco aqui. Desliguei o capacímetro. Desculpem aqui, quase não saiu. Vamos marcar de novo aqui. Então, já baixou um pouquinho, tá? Mas ele é de 30, tá? 30 microfarad. Ah, vamos ver esse aqui, de 227 microfarad. Ah, mas o meu capacímetro só vai até 200. Então, se eu colocar aqui, vai dar infinito. Olha lá, deu infinito, tá? Vamos ver esse aqui. Vamos ver primeiro aqui para depois a gente ver quanto ele é. 4,3, 4,4. Então vamos ver de quanto que ele é. 3,5, né?
Então, tem essa também porcentagem, né, para cima e para baixo, né? Mas é 3,5 microfarad. A cachorrada eu acho que está com a capacitância também está elevada. Então aqui, ó, esse aqui de 2,5, ó. Então tá aparecendo 3. Isso porque eu estou mexendo neles também e aí fazendo alguns testes e estou passando carga para eles. Vamos ver esse aqui, ó. Então eu coloco aqui no comum, que é esse preto aqui, essa cor preta. Essa cor aqui pode variar, dependendo de cada um. E vou botar aqui no fan, no ventilador, ó. Deu 3, mas na minha inscrição ali, ó, tá dando 2,5. Quer dizer, tá dando a mais, ótimo, né? Não pode estar dando a menor, tá? Então vou colocar no comum de novo e vou colocar aqui no compressor. Ó, deu 44. Vamos ver quanto é que é aqui. 35. Então, são capacitores que estão bons, né? Então, vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é de 8 microfarad. Vamos ver aqui. Então, em cada ponta dele... Opa, caiu aqui. Ele é 8, ó, tá marcando 10. Então eles acumulam energia. Então por isso que o cuidado se faz presente, né? Então aqui, ó, 12 microfarad. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, de 12 tá marcando 15, tá? Agora vamos ver esse aqui, ó. Então o que eu falei, se pegar o preto e o vermelho, ele vai marcar inicialmente o primeiro número, né? Então, vamos ver aqui. Só o preto e o vermelho. Olha quanto marcou, 4,9. Vamos ver aqui quanto é que é. Olha lá, 4 mais 8. Então marcou o número 4. Agora vamos ver. Se eu unir, então, o preto com o verde, se eu unir o preto com o verde, só um momento, pessoal, vamos realmente unir isso aqui. Então uni aqui, ó, o preto com o verde e agora vou unir aqui, vou fazer a marcação. Ó, teria que dar 12, tá dando 14, 15. Então também está carregado, né? Mas é o que eu mostrei. Vamos fazer uma medição diferente do verde com o vermelho. Olha lá, deu 10. Mas o que daria aqui? Daria 8, né? Porque é o mais, o 4 mais 8. Então, ao invés de 8, está dando 10, tá? E se eu unir o verde com o vermelho e mais o preto aqui, ó, não acontece nada. Ele vai dar o valor inicial do 4, tá? Então, 4 mais 8, ou utilizo como 4 ou eu utilizo como 8, tá? Como 12, quer dizer, olha aí, 4 ou então como 12. E o outro lá, como eu já falei, eu não posso medir porque ele vai para o infinito, tá certo? Bem, pessoal, esse vídeo foi para mostrar, assim, muito rapidamente, um uso
do o que é o capacitor, né? O que é um capacitor. Então, há necessidade de aprofundamento. Foi um vídeo rápido, tá? Para saber como empregar, o que tá dizendo aqui no corpo do capacitor, se ele é simples, se ele é duplo, se ele é de ventilador, de ar-condicionado, né? Se ele é um capacitor de partida, tá certo? Se ele é um capacitor de poliéster, se ele é simples, se ele é permanente, ou então é só de partida, tá? E as formas de emprego é motivo de outros vídeos aí com as máquinas e a gente fazendo a conexão correta entre cada capacitor, tá bom? Mas não se esqueçam que esse material necessita de cuidado e precisamos descarregar, então eu vou fazer uma descarga aqui de todos eles agora e para poder guardá-los, né? E precisamos ter também um capacímetro, tá? Tem uma forma de se medir, uma forma assim improvisada de se medir se o capacitor tá bom só com multímetro? Tem, para ver se ele está carregando, mas não é a ideal, tá? Esse capacitor, ele está com um preço bom no mercado, esse capacímetro, quer dizer, é um multímetro capacímetro, né? Ele está com um preço bom no mercado e eu recomendo, tá? Não vou falar marca porque não é o caso, não faço propaganda aqui de marca, mas espero que tenha contribuído aí com os refrigeristas, com o pessoal que nos segue e que possam melhor utilizar os capacitores daqui para frente, tá bom? Futuramente nós faremos vídeos ligando esses capacitores às máquinas e aí fica mais prático, mas não era o objetivo desse vídeo, e sim mostrar o que é um capacitor, as diferenças, o cuidado e como testar. Então, um forte abraço a todos. Se gostarem, deem o seu gostei. Se não se inscreveram ainda no canal, por favor, se inscrevam. E até a próxima dica da PH Refrigeração.